No timelapse de hoje, eu vou explicar como pintar os olhos passo a passo, de uma forma resumida aqui. Veja só, não comece os olhos pintando todos os detalhes da íris. Veja, a íris eu faço meio que um borrão, todo basicamente quase de uma cor só. Preto na parte de cima, um pouco de azul na parte de baixo. Já aproveito e faço também a linha dos cílios, que é uma linha um pouco mais grossa e mais escura. Agora, já essas linhas das pálpebras superiores não são tão escuras quanto parecem, já são os tons lá penúltimos na escala de valores, já explicado antes aqui no meu canal. A partir disso eu vou avançando para os tons médios, isso que faz aquele efeito de arredondamento ali por cima da pálpebra. Um ponto importante. Um pouco mais escuro a base para depois clarear de forma definitiva. Após preencher a eu dou início ao preenchimento da parte interna do olho, ou seja, o que a gente chama de esclera. Eu faço os dois cantos lacrimais, veja que um lado esquerdo é mais para o lado de preto e o da direita é mais para o lado de vermelho. Um ponto muito importante para quem pinta retratos. Branco do olho nunca é branco. Recebe esse nome de branco do olho, né? Um nome popular, é a esclera do olho, mas sempre é cinza. Nesse caso aqui, é um cinza meio azulado, que a gente consegue misturando um pouco de preto e azul, e se preciso, neutralizando com os próprios tons da pele. Logo abaixo, entre a esclera e a pele, existe a linha d'água, que eu não faço tão claro quanto realmente é. Já defino aqui alguns detalhes das pálpebras, das linhas, e vou avançando aos poucos nas próximas etapas. Quando eu preencho as sobrancelhas, veja, eu preencho uma sobrancelha que está mais na sombra, naturalmente é um pouco mais escura do que a do lado direito, que já está um pouco um valor mais médio, e à medida que chega mais para a direita ela fica um pouco mais clara. Isso é para mostrar o volume do rosto. Agora um fato predominante e decisivo na pintura dos olhos para ficar natural. Quando você pintar as sobrancelhas, é obrigatório que você faça também a parte da pele em volta. Então toda essa pele em volta, seja ela tons mais claros, aqui como é do lado direito, ou os tons mais escuros do lado esquerdo, é importantíssimo que você faça a pele e logo em seguida preencha as sobrancelhas, ou seja, eu falei o contrário, mas na verdade é a mesma sequência, né? É preciso pintar a sobrancelha e também pintar a pele, pois as duas partes precisam ser esfumadas. E veja, não faça a sobrancelha e defina os detalhes de imediato. Não coloque fios, por exemplo, não coloque pelos. Faça primeiro somente os preenchimentos, lembrando de deixar em degradê, ou seja, os tons escuros, onde são mais escuros, os tons médios nas áreas de transições e os tons claros nas partes mais iluminadas. Só que lembrando de um pequeno detalhe de não colocar os claros definitivos. Por isso que aquele desenho mapeado do início, já explicado também em vídeo anterior, é importante a gente seguir com bastante cautela, para que agora a gente tenha uma referência de onde colocar cada um dos valores. Sejam eles aí os claros, os médios e os escuros, bem como os seus formatos específicos. À medida que eu vou preenchendo, veja que é importante, ao fazer essa pele que toca no cabelo, eu preciso esfumar essa cor com a cor do cabelo. Se caso o cabelo já estiver seco, não estiver úmida, eu preciso pintar um pequeno pedaço do cabelo, novamente da mesma cor, para poder fazer essa emenda, para fazer essa junção entre as duas. Sempre atento à questão das variações dos tons de pele. Porque um erro comum que eu percebo em pintura, principalmente aqui no caso da testa, a pessoa às vezes pode fazer ela de uma cor só, fazendo com que ela não fique ligeiramente arredondada, né? O rosto tem os formatos arredondados e a gente consegue isso através da transição passo a passo dos degradês. Então veja, esse é o primeiro passo de preenchimento base, eu chamo de preenchimento base essa etapa. Agora a gente vai partir para o acabamento, que é feito com a tinta ainda úmida, ou seja, eu vou trabalhar aqui naquela técnica úmido sobre úmido. Aí eu
parto para os pincéis menores, pincéis redondos, começo a definir aí a questão das pálpebras, a questão, principalmente a parte interna da íris, que é o brilho. Eu já coloco o brilho, aí a gente tem que se atentar ao tamanho desse brilho, a inclinação desse brilho e o posicionamento desse brilho. Na parte contrária ao brilho é onde fica um pedaço iluminado também na parte inferior. É importante fazer um pouco de claro nessa parte. E eu venho também trabalhando um pouco nas partes internas do que a gente chama de parte branca do olho, as escleras. Só que com cuidado para não clarear demasiadamente, pois eu preciso dar aquela sensação de volume. Então eu deixo um pouco mais claro perto da íris e mais escuro nas bordas. Faço um pouco de pinceladas mais avermelhadas, tanto nos cantos lacrimais, mais no canto lacrimal aqui do olho da direita, que está mais iluminado, naturalmente ficando assim mais avermelhado. E também na linha d'água. Veja que a linha d'água, aquela parte logo abaixo da íris do lado direito, fica também ligeiramente avermelhada, ou nas partes mais claras um pouco mais rosada. A partir disso, depois de feitos os retoques dos tons escuros e médios, é que eu começo a aplicar as luzes. E veja, essas luzes são pequenos empastos, ou seja, uma pequena quantidade de tinta, um pouco mais carregada, que eu coloco, e logo em seguida esfumo. Daí a importância dessa base estar úmida para poder conseguir fazer esse esfumado, ou seja, trabalhar um pouco com o pincel sem tinta a fim de definir isso. O mesmo eu aplico do outro lado, definir a pálpebra superior, passando com a tinta um pouco diluída para tons escuros. A tinta precisa ficar ligeiramente diluída no medium, que seria uma mistura de óleo de linhaça com um pouco de trebentina, para que podemos ter para que deslize melhor e conseguir, dessa forma a gente consegue ter uma transição mais suave, uma pincelada mais precisa. Após isso, veja, a parte inferior, que é aquela que a gente chama de linha d'água, né, ou pálpebra inferior, agora eu começo a clarear um pouco mais ela próxima ao meio para dar aquele senso de arredondamento. O mesmo eu faço na parte superior ali nas pálpebras e nessa parte logo abaixo das sobrancelhas. E por falar em sobrancelhas, eu vou retocando e trabalhando também todos os detalhes em volta da sobrancelha. Às vezes algum ponto que precisou escurecer um pouco mais, eu venho e escureço. Logo em seguida já escureço, em seguida esfuma. Aqui para representar aquele volume, né, do nariz, é um branco também um pouco empastado. Então é interessante ao fazer o olho, fazer um pouco essa faixa dos dois olhos juntos, já pegando sobrancelha, um pouco de testa e um pouco de nariz. Não é bacana avançar muito para todas as partes, que às vezes não dá tempo de trabalhar no úmido sobre úmido. Então é bom ter essa base toda úmida. Após isso eu venho insinuando e corrigindo alguns detalhes da sobrancelha. Insinuando alguns fios, corrigindo a questão da largura, a inclinação. Por isso é importante um conhecimento aí de desenho, porque os detalhes do desenho se perdem na pintura, no decorrer do preenchimento. Então a gente precisa ter essa percepção, essa sensibilidade para captar pequenas diferenças da nossa pintura para o modelo, para que a gente possa ajustar e ficar de fato bem semelhante aí ao que a gente precisa. Aqui os detalhes de luz e sombra, um pouco de sombra na sobrancelha do próprio cabelo, uma definição da parte dos olhos e dos brilhos, e vou me dando por satisfeito aqui nessa parte dos olhos. Agora eu digo uma coisa para você. Você tem interesse em ter acesso a esse passo a passo completo e em tempo real? Te convido a entrar para a minha área de membros aqui no meu canal no YouTube. Na área de membros eu colocarei, né, esse conteúdo exclusivo em tempo real, são várias horas realizando esse retrato, além de muitos outros temas, natureza morta, paisagens florais, animais, etc. Então, não perca mais tempo e venha para a minha área de membro. O melhor conteúdo pelo menor preço. Fique aí com o resultado. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, obrigado.